Bom dia, acorda pra vida. Independente dos problemas que temos, independente dos perrengues que estamos passando na vida, independente de tudo, porque o que define aqui dentro, o que define aquilo que a gente sente, é a nossa fé, a nossa força interior. E o tema do nosso encontro de hoje, e que eu enviei lá no nosso movimento Acorda pra Vida, deixa eu abrir o nosso Acorda pra Vida aqui. Onde que tá Acorda pra Vida? Gente, quando eu abro meu WhatsApp, tem tanta coisa. Como manter a saúde mental em dia? Eu não gosto de dar título, para as nossas lives. Por quê? Porque quando a gente dá um título, meio que a gente estabelece que a gente só vai falar daquilo especificamente. Mas a gente fala aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que a gente fale. Então, muitas vezes a gente estabelece um título e a gente sai totalmente do assunto, né? Então, saúde mental. Antes nós vamos agradecer o nosso encontro de hoje. Nós vamos oferecer esse nosso encontro ao Papai do céu. Nós vamos oferecer esse encontro. Deixa eu escrever aqui para vocês. A gente vai oferecer esse encontro a Deus. Sabe como? Assim. Quando a gente fala de Deus, abre parênteses, eu, fecha parênteses, S. Deus não tá fora, Ele tá dentro de nós. E quando a gente entende isso, muda tudo. Tudo completamente. Então, assim, Deus Pai Todo-Poderoso, que habita no meu coração, que habita no seu coração, nos liga, nos inspira, faz com que cada pessoa que esteja no nosso encontro hoje sinta esse despertar para uma nova consciência. Esse despertar para uma nova forma de ver a vida. Porque quando a gente olha o mundo, a gente não vê o mundo. A gente vê a si mesmo. Gente, eu falei para Sheila que a nossa caneca Acorda pra Vida, que o Acorda pra Vida tem que estar aqui, E ela falou que não dá para imprimir, que tem que ser aqui. Mas daí, se eu fizer assim, vocês não vão ver o Acorda pra Vida, né? Não sei. Mas como eu não entendo da máquina de impressão, quem sou eu para dizer que tem que ser aqui? Ela falou que não pode ser do lado, que tem que ser na frente. Saúde mental. Vamos lá então? Gente, o que é importante para que a nossa saúde mental esteja em dia? Porque se a nossa saúde mental não estiver em dia, nós vamos ter dificuldades de viver viver esse tempo que nos foi emprestado aqui. Porque você é um ser de luz, um ser espiritual. E por que a gente tem tanta dificuldade de entender isso? Porque a gente mistura tudo. Quando a gente fala em ser espiritual, as pessoas já colocam religião no meio, já acham que é coisa errada. Não tem nada disso, presta atenção. Você é um ser de luz. O que significa isso? Você tem corpo,
mente e espírito. Você não é só esse corpo aí. Você tem uma mente, um programa mental, e você tem um espírito. E tudo que você vai fazer na vida, você acaba se identificando de alguma forma. Então, quando você é pequenininho, você não tem muita ideia do certo, do errado, do bem ou do mal. Você é essência pura. Tem uma foto que eu mandei ontem para o nosso grupo de mentorados do Jacob Petri, que essa foto aqui eu mandei, ó. Definição do Snoopy sobre o conceito da criança interior. Do que você sente falta? Ele perguntou. Eu sinto falta da forma como eu via o mundo antes de saber muito sobre ele. Do que você sente falta? Eu sinto falta da forma como eu via o mundo antes de saber muito sobre ele. Quando a gente é criança, quando somos crianças, a gente não tem ideia de como o mundo é. Então nós não sabemos muito sobre o mundo. A partir do momento que nós vamos formando a nossa personalidade, nós vamos nos identificando com este conhecimento, e este conhecimento, ele distorce a forma como a gente vê o mundo. Então, assim, antes você via o mundo sem essas lentes, e conforme você vai crescendo, você começa a ver o mundo com lentes distorcidas. Então, na frase do Snoopy do que você sente falta? Ele perguntou. Eu sinto falta da forma como eu via o mundo antes de saber muito sobre ele. A partir do momento que você sabe muito sobre algo, você se identifica com essa forma e você se distancia daquilo que você é. E distanciando-se daquilo que você é, eu vou fechar tudo para abrir o nosso pincel aqui. Você nasce sendo o todo, isso daqui. Então, quando você nasce sendo esse todo aqui, você não tem... Deixa eu trocar a cor dessa tinta para ficar mais claro para vocês. Você nasce sendo esse todo. Nesse todo aqui não tem fragmentos. Você não é assim, ó, fragmentados em partes, como se fosse uma pizza. Você é inteiro. Você não tem ideia, por exemplo, dessa divisão, bem e mal, certo e errado, dia e noite, masculino e feminino. Você não tem ideia disso. Aí você vai crescendo, porque você nasce, presta atenção aqui, se você entender isso, isso muda a sua percepção em relação à vida. Gente, Acorda pra Vida é um movimento que veio tirar você do modo automático para que você viva a partir da tua essência, daquilo que você é. Quando a gente lê Pequeno Príncipe, o que o Pequeno Príncipe fala? Todos nós fomos crianças um dia, mas muitos de nós esquecemos disso.
Então, uma criança, ela é pura essência. Jesus dizia, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o reino de Deus, é onde habita Deus. E quando eu desenhei o Deus para vocês aqui, o que eu desenhei? Eu escrevi Deus assim, ok? D, abre parênteses, eu, fecha parênteses, S. Quando perguntaram para Jesus onde está o reino de Deus, o que Jesus disse? Está dentro de vós. Então, quando a criança nasce, ela é esse todo aqui, ó, ela é tudo isso daqui. A partir do momento que ela vai crescendo e vai formando a sua personalidade, e a personalidade ela é construída por um pedacinho de cada pessoa que está ao lado dessa criança, então uma criança ela é como uma colcha de retalhos, ela é cheia de partes. Então, quando essa criança vai crescendo, ela deixa de ser isso daqui, tudo, porque ela se fragmenta. A criança, ela tem neurônios espelhos, e por ter neurônios espelhos, ela aprende muito mais com aquilo que o pai e a mãe sentem do que com aquilo que o pai e a mãe dizem. Tem um livro que eu tô lendo, gente, deixa eu ver se eu acho a página. Ontem eu tava lendo sobre isso, e se isso veio pra mim, é importante que eu fale pra vocês sobre isso. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Vocês já leram esse livro? Sim ou não? Tem uma parte aqui que ele fala da educação do filho. Eu vou ler para vocês, tá? Olha só, presta atenção. É um casal. Ele era um CEO de uma grande empresa, da IBM, e eles tinham um filho que foi crescendo, se envolveu em drogas, e eles não estavam mais dando conta desse filho. Então ele fala assim, depois que Sandra e eu conversamos sobre os conceitos que eu estava ensinando na IBM e sobre nossa própria situação, eles estavam casados há 20 anos e eles estavam se distanciando como casal, tá? Começamos a perceber que as coisas que estávamos fazendo para ajudar nosso filho, presta atenção, gente, isso aqui é a chave da saúde emocional familiar. Só que quando a gente fala de família, a gente tá falando de uma pluralidade, de um conjunto. A gente tá falando, quando a gente fala de uma empresa, a gente tá falando de um CNPJ. Quando a gente tá falando de um casal, a gente tá falando de um relacionamento. Mas toda pluralidade, ela vem da singularidade. Então, se eu tenho um bom singular, eu vou ter um bom plural. Se eu tenho um bom CPF, eu vou ter um excelente CNPJ, ok? Então, é importante. Gente, vão guardando as perguntas. Ali embaixo tem um balãozinho, tá? Édipo, Nilce, Vitor, Ana Carolina, linda, maravilhosa, Dalva, Rick, Cleusa, tenho saudades de ser filha, hoje a gente passa cuidando dos outros e acaba esquecendo da gente. Isso mesmo, Lilia. Dr. Júnior Balbino, referência aí em estética, né? Preenchimentos. Dalva, nossa, como a gente perde essa coisa linda de ser criança. Beatriz, Gilmara, gente, bom dia a todos.
Eu não vou dar bom dia para cada um, senão a gente fica muito tempo no bom dia. Bom dia, Julian. Então ali embaixo, ó, tem uma câmera, uma filmagem que tá escrito mais. Do lado tem duas pessoinhas e do lado tem um balãozinho escrito mais. Esse balãozinho é para você enviar as suas perguntas. Ninguém vai ficar sabendo quem que perguntou. Então você não precisa se pensar assim, meu Deus, se eu falar isso, vão achar disso, porque a gente tem muito medo do julgamento do outro, né? Então ali nesse balãozinho, você pode enviar as suas perguntas, que eu vou responder no decorrer do nosso encontro de hoje, tá? Então voltando aqui, Sandra e eu estávamos conversando sobre o nosso relacionamento. Eles estavam casados há muito tempo, estavam se distanciando um do outro. Eu tô explicando para vocês uma partezinha do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, para que você entenda uma coisa que é extremamente importante, que vai mudar a sua vida. Presta atenção. Quando examinamos honestamente nossos sentimentos mais profundos, demos conta de que nossa percepção da situação nos levava a crer que ele era basicamente incapaz, de certo modo atrasado, por mais que insistíssemos em atitudes e comportamentos. Nossos esforços eram ineficazes, porque apesar de nossas ações e palavras, a mensagem real que emitíamos era: você não é capaz, você precisa ser protegido. Gente, isso aqui é tão grave, isso aqui é tão sério. A maneira como você sente o seu filho, a maneira como você sente o seu marido, cria o teu relacionamento com eles e com ele. A maneira como você sente a sua mãe, a maneira como você sente o seu pai, cria o relacionamento com eles. Quando você muda essa percepção, você muda a relação. Então, eles tinham um filho que ele não ia bem na escola, tinha péssimas amizades, e eles perceberam uma incoerência na educação. O que é uma incoerência na educação? O que é uma incoerência no relacionamento? É quando você fala uma coisa e sente outra. É quando você tem alguém doente na sua família e você olha para aquela pessoa e você diz assim: você vai melhorar. Mas lá no fundo você acredita que não vai. Quando você fala você vai melhorar e lá no fundo você acredita que não vai, o que está faltando em você? Muitas vezes fé ou excesso de realismo, excesso de humano, de humanidade. O que é excesso de humano? Vamos lá. Gente, esse assunto ele é profundo, mas se você me acompanhar, você vai entender a linha de raciocínio. Nós somos seres divinos, mas estamos aqui habitados num corpo humano, ok? Se você esquece que você é um ser divino, você vai analisar tudo e todos humanamente apenas. Você vai analisar tudo e todos, e principalmente você, humanamente. Então, o humano, ele é limitado. O divino, ele é limitado? Não. Humanamente, eu iria
curar os cristais de quartzo, cristais de quartzo são os que estão na pineal, desculpa gente, os cristais do meu labirinto, humanamente, depois do acidente, esses cristais que foram deslocados, não era possível eles voltarem pro local, mas divinamente sim. E isso independe de qualquer coisa, mas depende exclusivamente da tua força interior, do Deus que habita em ti, desse Deus que não está sentado num trono, e sim no trono do teu coração. Quando você entende isso daqui, ó, D, abre parênteses, eu, fecha parênteses, S, você ativa dentro de você o poder divino. Então, aquilo que você pensa sobre você, mais aquilo que você sente sobre você, cria a realidade da tua vida. Aquilo que você pensa sobre o seu filho, aquilo que você sente sobre o seu filho, cria a realidade da relação entre você e seu filho e entre o seu filho e o mundo. Então, se você tem um filho, que você olha para ele e fala assim: filho, você, vai lá, filho, você consegue. Mas no fundo você acha que você sempre tem que estar do lado do filho para proteger essa criança, porque ele não vai dar conta sozinho. Então, quando o autor do livro, esse aqui é um best-seller, tá? Ele fala assim, que por mais que insistíssemos em atitudes e comportamentos, nossos esforços eram ineficazes. Porque apesar das nossas ações e palavras, a mensagem real que emitíamos era: você não é capaz, você precisa ser protegido. Vamos transferir isso para alguém que está na sua casa e que precisa de cuidados médicos, uma pessoa que está doente, um paizinho que teve AVC, que fez uma cirurgia. Quando você olha para aquela pessoa e você diz que essa pessoa pode e você não acredita que essa pessoa pode, você está emitindo uma assinatura energética, você está emitindo uma frequência psíquica que bloqueia que aquela pessoa melhore. Quando você olha para o teu filho e o teu filho tá lá tirando notas baixas, 3, 4, e você não acredita nele, mas você precisa falar que acredita, você tá incoerente. Por que você tá incoerente? Porque você tá falando uma coisa e sentindo outra. E quando você faz isso com você, por isso que às vezes quando te ensinam palavras de afirmação, eu sou forte, eu posso, eu consigo, eu mereço, você não cria a tua realidade condizente com aquilo que você está afirmando, porque aquilo que a boca fala está muito distante daquilo que o teu coração sente. E por estar muito distante, cria uma dissonância, uma incoerência. E essa incoerência, ela fecha o teu campo de ação e não transforma a tua realidade. Por isso que você não consegue sair dos ciclos repetitivos, os ciclos ficam, você fica estagnado, estagnada num ciclo repetitivo na sua vida, porque aquilo que você sente é diferente daquilo que você quer. Vamos ver isso na prática. Eu quero quitar as minhas dívidas, eu quero ser próspera, eu quero ser rica, eu quero que o meu filho tire notas 10 na escola, eu quero que o meu pai melhore 100%. Isso é o que você quer.
É a mesma coisa que você ligar um rádio e você querer ouvir música clássica e você sintonizar numa rádio que só toca sertanejo. É a mesma coisa de você ligar um rádio e querer ouvir rock e você sintonizar a rádio numa rádio que só toca pagode. Então você quer pagar as suas contas, você quer ter saúde mental, você quer que os filhos sejam bem-sucedidos, você quer uma coisa, mas você sente outra coisa. Aí, o que acontece? Uma dissonância. Se vocês quiserem ir anotando, tá? Fazendo perguntas, ali no balãozinho, você faz a pergunta ali embaixo, ó, do lado do encaminhar. Eu não sei se você já encaminhou o nosso encontro de hoje para pelo menos 5 pessoas. Você vai estar fazendo a tua parte. Você vai estar contribuindo por um mundo melhor, mesmo que você ache que você não tenha dom nenhum. Porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho dom nenhum, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ajudar ninguém. Mas você não consegue compartilhar uma live como essa? Porque daí você, de certa forma, está ajudando. E quando você dá, presta atenção, o fluxo de entrada nasce do fluxo de saída. Então, assim, é a lei do dar e receber. É a lei do dar e receber. Se você só sabe receber da vida, você não está equilibrando essa lei. E por não estar equilibrando, você trava o fluxo da sua vida. Aí você não sabe por que não sobra dinheiro, você não sabe por que está sempre endividada, é porque você está travando o fluxo. Porque você está infringindo uma lei básica, que é a lei do dar e receber. Gente, se você está entrando aqui agora e se você não está no nosso movimento Acorda pra Vida, você manda uma mensagem ali para mim no vermelhinho, fala assim, Adri, me passa o link do movimento Acorda pra Vida. Senão você não será notificado quando tiver, não será avisado quando tiver mais encontros como esse, tá? Sempre as pessoas que estão no nosso movimento, elas são avisadas e você pode assistir depois gravado também, tá? Lá eu envio os links para o canal do YouTube também. Então, quando você quer algo na sua vida, você quer que alguém se cure, alguém se transforme, mudar de vida, pagar o teu carro, comprar um carro novo, comprar um apartamento, se formar na faculdade, escreve aqui nos comentários para mim tudo aquilo que você quer na sua vida. Deixa eu ver as perguntas aqui. Vamos lá. E quando você está na frequência negativa, mesmo sem querer, só pensando no lado negativo? Gente, eu não vou falar o nome das pessoas que perguntaram para manter privacidade, tá? E quando você está na frequência negativa, mesmo sem querer, só pensando no lado negativo? Linda, você precisa começar lá da raiz do problema, da base, né? Tem uma técnica no espelho que eu vou ensinar para você agora. Nós temos um sistema que se chama sistema reticular. Ele fica na base aqui do nosso cérebro. Esse sistema, ele é um painel de comandos. Vocês já foram numa... eu ia dizer numa rave, mas não é uma rave. Vocês já viram uma rave na TV?
Eu nunca fui numa rave, mas eu já vi um DJ, sabe aquele painel do DJ de controle? Onde o DJ fica fazendo as oscilações, não sei como é que chama aquilo, do som. Sabe aquele painel que um DJ tem? Que o Alok, por exemplo, que é um DJ super conhecido. O nosso sistema reticular, ele é como um painel de controle. Só que toda vez que você se olha no espelho e você reafirma para você um sentimento de escassez, um sentimento de eu não consigo, não vai dar nada certo na minha vida. Porque quando você olha para o espelho, você está se vendo e está sendo visto ao mesmo tempo por você. Lembra que eu falei que existe o corpo, a mente e o espírito? Então não é só o seu corpo, você não é isoladamente o seu corpo, você é a sua mente e o seu espírito. Então existem necessidades do corpo, por exemplo, comer, vestir, dormir, hidratar-se. Existem necessidades, por exemplo, do espírito. O que são necessidades do espírito, da alma? Não sei o nome que você quer dar para isso, cada um dá o seu nome. As necessidades da alma é conexão, confiança, acreditar em si mesmo, sentido da vida, presença, consistência, coerência. Quando você está diante de um espelho e você se vê nesse espelho, o que você sente? Esquece os teus defeitos, tá? Porque quando você se olha no espelho, possivelmente você vê defeitos em você. Esquece os seus defeitos. O que você vê, o que você sente. Aquilo que você sente, você passa a informação para o teu sistema reticular, que é o painel de controle. E o painel de controle, que é o sistema reticular, olha o que ele faz. Ele direciona. Gente, quando você entende isso, caraca, quando você entende isso, você não tem noção. Você regula o GPS da tua vida, o GPS mental, físico, emocional, e você transforma a tua realidade. Por quê? Porque você muda o jeito. Você muda o jeito que você sente, não é aquilo que você fala. Você pode falar, Dalva, assim: eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Mas se aquilo que você fala não condiz com aquilo que você sente, cria uma dissonância. Então você precisa sentir. No primeiro dia que você olhar para o espelho e falar assim: eu tenho atitudes inteligentes na minha vida financeira, o seu cérebro vai falar assim: caraca, como que essa mulher tem atitudes financeiras na vida financeira, atitudes inteligentes na vida financeira, se ela se ela fica 2 horas por dia no programa lá no app da Shein ou da app de compra, comprando bobicinhas baratas de 20, 30, 10, e quando chega o cartão de crédito ela se assusta. Daí não há congruência ou coerência naquilo que você fala com aquilo que você faz. Só que se você começar a fazer isso, você tá dando informação para o teu painel de controle que você é assim, e você começa a movimentar, né? Porque assim, toda decisão, a partir do momento que eu decido algo na minha vida,
toda decisão faz com que todo o universo se movimente, levando aquela nossa decisão no colo de Deus. Então, a partir do momento que você faz esse exercício no espelho, que você repete, no início pode sentir um desconforto muito grande, mas depois isso passa a criar uma realidade e a fazer sentido na sua vida. Não é assim, Dalva? A Dalva já faz esse exercício. E quando você gosta demais do nada, o que acontece? Como voltar à alegria entre o casal? Adri, como voltar a ser criança? As perguntas aqui no nosso balão de perguntas. Então, linda, pra gente voltar à alegria do casal, a gente primeiro tem que lembrar o que nos fez, né? Foge muito do tema do nosso encontro de hoje, mas vamos lá. O que nos fez nos aproximar daquele ser de luz. Mas eu vou te dar uma dica, tá? Bem simples. Para de julgar o teu marido. Porque quando a gente julga, nós somos seres intuitivos, por natureza. Quando você julga o seu marido, ou quando você julga a sua esposa, ou quando você julga o seu filho, você emite uma frequência de julgamento. A frequência de julgamento dentro da escala das emoções, isso é neurociência, tá? Só que quando a gente fala, eu não gosto de usar alguns termos, energia, frequência, porque daí na cabeça de vocês pode juntar um monte de coisa e daí aquilo que você escuta não é o mesmo que eu tô querendo falar. Há uma dissonância, mas você vai criar aí, eu ia usar uma outra palavra, uma egrégora. Você diz, meu Deus, Adri, o que é egrégora? Você vai criar um campo, porque tem várias palavras que elas expressam a mesma coisa, tá? Quando você julga... Oi, linda! A menina tá limpando o corredor, sempre que ela tá limpando eu tô fazendo live e ela adora vir tomar um cafezinho comigo. Deixa eu só falar pra ela vir depois aqui. Oi, linda! Se tu quiser vir tomar um cafezinho daqui uns 10 minutinhos, tá? Eu tô terminando uma live. Quando você julga algo, sabe o que acontece? Quando você julga o seu marido, a sua esposa, o seu filho, você cria um campo e essa energia ela fica muito negativa, ela cria uma frequência negativa. Nós somos seres intuitivos por natureza e por sermos intuitivos, nós sentimos isso. Você já esteve com alguém e você sentiu a energia pesada, densa? É porque uma das partes está em julgamento. Toda vez que você está com alguém e a energia está pesada, está densa, uma das partes está julgando. Quando a gente casa com alguém, quando nós namoramos, a gente está apaixonado. Na paixão, como a paixão é uma demência temporária, nós não julgamos o outro. Nós apenas nos entregamos. Nós apenas aceitamos. Nós apenas amamos. A partir do momento que a paixão vai embora, que a paixão... Porque você falou que está há 37 anos, 30 e poucos anos casada, né? Você não está mais apaixonada. Você está envolta em outros tipos de amor, né? Existe o amor ágape, que é aquele amor onde vocês passam tempo juntos e experimentam algo sagrado, experimentam a eternidade, que é a ausência do tempo.
existe a filia, que é você admirar aquilo que o outro pensa, existe a amizade, que é a cumplicidade entre o casal, existe o eros, que é o sexo entre o casal. Então, no início, quando a gente está apaixonada, o eros, ele fica latente, né? Você fica lá, você casa e você faz amor todo dia com o seu marido, com a sua namorada. E depois que vai passando o tempo, que você não tá mais apaixonado e apaixonada, o eros dá uma trégua para vir os outros tipos de amor. Então vem aí a amizade, a filia, o ágape, porque o casamento ele não serve para ser feliz. A função do casamento é a evolução do ser. O casamento é uma pluralidade, que é a junção de duas singularidades. Então você é o um formando o dois. Então o que acontece? Então, com o passar dos anos, isso pode, porque quanto maior segurança, maior ausência do desejo. Quando você casa, quando você está namorando, você não é muito segura ainda. Porque daí o casamento te dá a segurança e o desejo pode cair também, tá? Mas isso é um assunto, gente, para outro encontro. Hoje a gente está falando sobre saúde mental. Gente, eu tenho muita coisa para falar para vocês, muitas coisas. Por isso que os nossos encontros são sempre terça e quinta, às 8 horas da manhã. Se você ainda não está no movimento Acorda pra Vida, você pede o link para mim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no balão de perguntas. Tem uma outra pergunta, como voltar a ser criança? Ó, ali embaixo, ó, tem uma câmera, 2 mais e um balãozinho. Esse balãozinho é para você enviar a sua pergunta sem que a pessoa saiba que você perguntou, porque as pessoas têm dificuldade de se expor, tá? Como voltar a ser criança? Gente, não tem como voltar a ser criança. Por quê? Porque a criança, ela está dentro de você. Todo adulto já foi criança um dia e muitos de nós esquecemos que fomos essa criança. Então ela está dentro de você, tá? Ela está dentro de você. Então não precisa voltar a ser criança. É só você, quando você fica no agora, no estado de presença, você está deixando a tua criança agir em você. Sempre que você fica no passado, o passado vem com a culpa. Sempre que você fica no futuro, o futuro vem com a ansiedade. Você esquece dessa criança. Porque uma criança, ela é pura essência, né? Casa Maricota, tudo bem? Bom dia. A pergunta era como voltar a ser criança. Então não tem como voltar a ser criança. Tem como você viver este agora, esse estado de presença, porque é ali que a tua criança se manifesta. Porque uma criança, ela não tem essas lentes aqui ainda, ó. Ela vê o mundo numa transparência muito nítida. Imagina que quem que usa óculos aqui? Você pega o seu óculos e ele tá todo sujo. E você não consegue ver nada porque o teu óculos tá sujo. A lente tá toda embaçada. Ou quando você sai do banho e você olha o espelho, tá tudo embaçado esse espelho, você não consegue ver nada. Aí você limpa, tira o vapor e você começa a ver. Então uma criança, ela não tem essa lente suja, porque uma criança, ela ainda não tem muito conhecimento. O nosso conhecimento nos afasta da nossa essência, daquilo que verdadeiramente somos.
E quando eu trouxe a frase aqui do Snoopy, deixa eu entrar aqui na mentoria do Jacob, ó, eu postei ontem lá na nossa mentoria, do que você sente falta? O Snoopy perguntou. Eu sinto falta da forma como via o mundo antes de saber muito sobre ele. Gente, esse assunto é muito extenso, esse assunto é cheio de particularidades. E voltando aqui ao nosso início aqui, como nós iniciamos, a gente vai finalizar aqui o que esse autor do livro ensinou. Então, assim, ó, voltando aqui à frase, é um casal, ele era CEO de uma grande empresa da IBM e ele disse que eles estavam casados há muito tempo e ele sentia que o casamento estava se tornando distante entre ele e a esposa e que o filho estava indo mal na escola e que eles não estavam sabendo educar. Quando examinamos honestamente nossos sentimentos mais profundos, demos conta de que nossa percepção da situação, a percepção da situação, não é a situação, nos levava a crer que o nosso filho era basicamente incapaz, de certo modo atrasado. E isso não serve só para o filho, tá, gente? Isso serve para casamento, para marido, para esposa, para pai, para mãe, para empresa. Por mais que insistíssemos em atitudes e comportamentos, nossos esforços eram ineficazes, porque apesar das nossas ações e palavras, a mensagem real que emitíamos era: você não é capaz. Você precisa ser protegido. Começamos a perceber que se quiséssemos mudar a situação, precisávamos primeiro mudar a nós mesmos. E para mudar efetivamente nosso modo de ser, precisávamos primeiro mudar a nossa percepção. Então, quando você olha o mundo, você não vê o mundo, você vê a sua percepção interna. Eu vou mandar o vídeo lá no grupo do Acorda Pra Vida. Se você não tiver no nosso movimento ainda, manda uma mensagem para mim. Você pode clicar ali no vermelhinho e falar assim: Adri, passa o link do movimento Acorda Pra Vida. Mas eu vou escrever aqui também, para quem não gosta de apertar em link, esse número aqui, ó, 4799969-45301, tá? Você manda uma mensagem nesse número pedindo o link do movimento Acorda Pra Vida ou manda no direct. Então, gente, sempre os nossos encontros serão terças e quintas, 8 da manhã. Mas, Adri, eu não posso assistir. Adri, eu tenho aula, eu tenho pilates, eu tenho trabalho. Vai ficar gravado e você assiste à noite, tá? Assiste à noite. Se mesmo assim você não consegue depois achar o vídeo, porque eu posto bastante coisa, você vai estar no grupo e lá eu envio os links do canal do YouTube, tá? Eu faço a edição do vídeo, coloco legenda e coloco no canal do YouTube. Então hoje eu trouxe um parecer do início desse livro, que é um best-seller, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Conforme eu vou lendo aqui, tendo percepções, eu vou compartilhar tudo em pequenos vídeos aqui para você no Instagram. Eu te peço que sempre que você vê um vídeo, comenta, compartilha, que é uma forma de nós levar esse conhecimento
para mais pessoas. Vamos ver os comentários aqui agora um pouquinho. Dalva, 2 semanas sem conseguir ver ao vivo, pois estava com a neta. Mas você assistia gravado, Dalva? Suas lições são maravilhosas, que linda. Na verdade, é uma missão que eu assumi, né? Eu falei assim, Deus... Gente, essa madrugada eu acordei e falei assim, Deus, eu quero ser... Meu gato começou a me olhar, ele sente a frequência. Eu falei assim, Deus, eu quero ser uma excelente comunicadora. Eu sou uma excelente comunicadora. Mas às vezes, gente, eu tenho a sensação que eu falo muito difícil, ou em termos técnicos, e eu tô treinando uma técnica que se chama Feynman, que é uma técnica que quando você fala, você precisa ser entendido por uma criança de 8 anos e por um idoso de 80 anos. Só que é difícil isso pra mim. Eu tô tendo dificuldade. O meu marido tem uma habilidade para fazer isso, gente, uma habilidade. O meu marido também se formou em parapsicologia clínica. Ele tá começando a atender agora, mas ele é especialista nas coisas de homem. O que é coisa de homem, Adri? Homens que são viciados em pornografia, homens que são viciados em ficar vendo, sei lá, regulação do sistema dopaminérgico. Coisa de homem, gente, eu não vou especificar aqui os detalhes. Então, assim, às vezes eu atendo um casal no consultório, e daí o meu marido atende, eu mando pro meu marido, e eu atendo a esposa. Porque daí a gente... ele trabalha uns aspectos que ele domina e eu trabalho os aspectos que eu domino, e o relacionamento é o paciente. Então, eu tô estudando isso, e essa madrugada eu acordei e falei assim, Deus, porque assim, gente, eu tenho um sonho, e eu vou compartilhar com vocês o meu sonho. Eu tenho o sonho de atingir multidões. Esse é um sonho que eu tenho, é um sonho que tá aqui no meu coração, e eu não tenho dúvida que eu vou conseguir isso. Então eu queria que a minha mensagem passasse para o mundo inteiro. Eu queria ajudar milhares de pessoas, só que eu não consigo isso sozinha, eu preciso da ajuda de vocês. Então assim, eu preciso que vocês compartilhem, eu preciso que vocês comentem, eu preciso que vocês enviem as lives, eu preciso que vocês façam print, eu preciso que vocês coloquem no story, que é a única forma de nós levarmos essa mensagem para o mundo inteiro. Em contrapartida, eu estou estudando falar bem fácil. Gente, eu falava cheio de termos técnicos. Então eu tô estudando essa técnica que é a Feynman, F-E-Y-M-A-N-N, para que toda vez que eu fale com vocês, eu consiga fazer analogias e metáforas, porque as pessoas elas entendem por histórias. Lembra que eu falei que o sistema reticular é como um painel de controle? Então, o meu marido tem uma habilidade para fazer isso. Gente, ele faz isso brincando. Eu falei bem assim para ele no domingo. Eu falei, amor, se eu pudesse, olha só o que eu falei para ele, se eu pudesse, eu compraria essa tua habilidade. Eu disse assim, qual habilidade que eu tenho que você compraria? Né? Então, qual habilidade que você compraria de alguém? Escreve aqui nos comentários. Ou depois escreve nos comentários que essa live vai ficar gravada aqui. Deixa eu ver o que você escreveu. Boa semana, Adri. Cheguei ao trabalho. Você é demais. Obrigada, Ana. Gente, a Ana Carolina é uma endócrina maravilhosa. Doutora Ana, linda.
Dalva, quando não entendemos, temos no mínimo que perguntar. Você é boa demais. Obrigada, linda. Dias difíceis por aqui também. Não abri, dá para entender sim. Emocionada também, maravilhosa. Suas lições são maravilhosas. 2 semanas sem conseguir ver ao vivo. Suas lives são maravilhosas. Obrigada, Casa Maricota. Gente, para quem entrou depois, a criança ainda não passou pelos condicionamentos. Com o passar dos anos, acaba nos moldando. Perfeito. Desculpa sair da live. Vocês estão tão amorosos, né? Vocês pedem desculpa para sair da live. A Fabiana Fermina fala que ela compraria a habilidade do dom da fala. A Dalva, a habilidade do meu marido em cuidar do financeiro sem ser mesquinho. Gente, que lindo isso! Que lindo isso, né? E isso é o equilíbrio, né, Dalva? Porque geralmente a pessoa é assim, mão de vaca que fala mão fechada, ou é totalmente mão aberta, né? Sabe que o meu marido tem essa habilidade também de cuidar do financeiro sem ser mesquinho. Então eu espero vocês na próxima quinta, às 8 horas da manhã. Se você puder compartilhar o nosso encontro hoje, fazer um print da tela aqui, não importa se eu sair assim, não importa, você vai fazer um print da tela, postar no teu story, marcar hashtag Acorda Pra Vida. Você pode marcar o movimento Acorda Pra Vida. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar aqui, ó, no movimento Acorda Pra Vida na live, tá? Daí você já segue lá, porque estão todas as lives no movimento, tá? Deixa eu entrar aqui. Ó. Eu acabei de entrar, ó. Ó, Acorda Pra Vida Move. Tá vendo? Eu acabei de entrar. Então, daí você pode seguir o Acorda Pra Vida. Esse é um Instagram que tem só as nossas lives. E tem também, eu vou entrar com outro Instagram agora para vocês. Esse daqui, ó, é onde eu posto todas as comidinhas que eu faço, onde eu posto todas as coisas. É esse daqui, ó. Acabei de entrar aqui, ó. Adri Fora do Automático. Então são 3 Instagrams. O Acorda Pra Vida Movimento, que ficam todos os nossos encontros. Tem o Adri Pra Vida Fora do Automático, onde eu posto a vida sem filtros lá, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Bom dia, doutora Mônica. É só você entrar desde o início lá, assistir desde o início, que hoje nós tivemos um conteúdo aí transformador. Eu posso contar com a ajuda de vocês para que a gente possa compartilhar esse conteúdo e ajudar milhares de pessoas? Posso contar com vocês? Então, Senhor Deus, eu te agradeço por esse encontro de hoje, Pai. Por tu ter me inspirado, por tu ter enviado o teu Espírito Santo a todo instante sobre essa casa, sobre esse lar, sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que está assistindo hoje, Pai. Nos ajude, nos inspire a olhar no espelho e ver o divino que habita em nós, deixar de ver os nossos defeitos e ver com clareza aquilo que tu queres que façamos para que possamos viver os sonhos teus em nossa vida, Pai. Cuida de nós, cuida do nosso espírito, cuida de cada pessoa que está assistindo esse encontro hoje. Blinda a casa, o lar, o casamento, o trabalho, para que essa pessoa possa, através de ti, viver a vida com sentido, Pai. Viver a vida de forma sagrada, encontrando sentido em cada segundo. Não esperando a felicidade lá na frente, mas encontrando a felicidade em cada manifestação,
em cada sentimento, em cada emoção, vivendo o agora, não o passado e nem o futuro, não vivendo o agora através dos traumas, através dos condicionamentos. Pai, ajuda que essa pessoa que esteja assistindo o nosso encontro hoje possa sentir a tua presença, possa cultivar cada palavra, possa transformar a sua vida e que eu possa ser um instrumento na vida de multidões, Pai. Porque eu sei, porque me disseram que eu não tenho uma mensagem, mas que eu sou a mensagem. E se eu sou essa mensagem, Pai, eu não preciso me preocupar que essa mensagem será compartilhada com multidões, porque Tu fará isso. Cuide das minhas coisas, que das Tuas cuido eu. Então, em nome do Jesus Cristo, do Teu Filho amado, nós Te entregamos, Pai, a nossa vida, tudo que somos e tudo que é compartilhado aqui nas redes sociais. Amém. E obrigada por me permitir entrar na Tua casa, na Tua vida, no Teu coração e plantar uma sementinha de luz. E que essa luz possa clarear o seu dia, a sua vida, a sua casa, o seu lar, o seu trabalho. E me leve junto com você, através dos ensinamentos e das palavras. Em nome de Jesus Cristo, que essa experiência de hoje possa fazer o teu dia mais leve. Gente, um bom dia. Como foi essa live para vocês hoje? Me conta aqui. Foi boa? Como que foi a experiência do dia de hoje? Escreve aqui nos comentários, tá bom? Gente, vou tomar um café bem gostoso, treinar e depois ir pro consultório, porque eu já tenho agenda aí daqui a pouquinho, tá? Uma live de 1h10. E se você não me segue aqui, tá aí uma oportunidade. Paz e bem.